Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana. Eu dei aula nos conceitos de design para vocês, nas aulas de conceitos aplicados da formação de design gráfico. E a pedido do professor Luciano Augusto, eu estou aqui hoje para passar para vocês os conceitos de web design. Quem participa da formação de design gráfico vai ver que muita coisa que eu falei lá está presente aqui e que muita coisa que eu estou falando aqui complementa o que tem lá. Quem não conhece essa formação, é interessante que vocês façam, principalmente para quem é designer ou quem está com vontade assim de partir para essa área, porque lá a gente passa vários conceitos importantes da área de design mesmo. Conceitos assim que você vai ver que vão ser usados tanto lá como aqui, porque tudo é design. E é interessante também porque a gente não está aqui para substituir uma universidade, mas a gente está aqui para complementar o conhecimento que se adquire na universidade. Então, assim, tudo que vocês vão ver aqui, quem faz faculdade de design vai ver que já aprendeu, ou quem ainda vai aprender. E uma coisa que eu sempre digo é que quem precisar de algum apoio, tiver com alguma dúvida, pode me mandar recados, pode pedir no fórum. Eu indico livros, eu dou sugestões de sites para vocês entrarem. E o que eu não souber, eu vou atrás. Vocês vão ver assim que nesse ponto eu vou tentar dar o maior suporte para vocês, porque eu sei que não é fácil. Às vezes a gente fica meio perdido, né? E o conceito aqui que eu vou começar com vocês são os conceitos bem básicos de web design. Pode ser que pareça meio repetitivo, mas eu vou levar em consideração que muita gente não sabe os conceitos que foram passados nas aulas de conceitos de design, que muita gente ainda não tem o acesso. Então, assim, quem já teve o acesso vai ver que algumas coisas são iguais, mas não sinta assim que você está perdendo seu tempo, porque no final vai ser tudo amarrado na parte do conceito de web design mesmo, tá bom? Bom, para começar, vou começar do começo, né? Como todo mundo diz. Eu vou começar definindo o design para vocês. Que design, ele é qualquer processo técnico e criativo relacionado à configuração, concepção, elaboração e especificação de um produto. Esse processo é normalmente orientado por uma intenção ou um objetivo, ou para a solução de um problema. Então, assim, você fala assim para mim, mas eu não estou fazendo um produto, eu estou fazendo um site. Lembrando, pessoal, que produto que a gente fala no conceito de design, ele é qualquer coisa resultante do seu trabalho. Ele pode ser um produto virtual, ele pode ser um produto físico, ele pode não ser interativo. Então, um site ele é um produto gráfico. Então, assim, o que a gente está falando de design é o quê? A gente vai fazer um produto com alguma intenção. E essa intenção geralmente é motivada por uma problemática. O que é uma problemática? É a resolução de um problema. Não quer dizer assim que seja um problema impossível, um problema ruim. Quer dizer que é um objetivo que vai ser proposto para nós pelo nosso cliente. E aí a gente vai fazer o quê? Tentar alcançar esse objetivo de uma forma inteligente, de uma forma que solucione o problema que o cliente nos propõe e alcance aquele objetivo que ele tanto quer. E o web design, né? O web design, de acordo com o Alexandre Wollner, que é um designer bem famoso, assim, quem quiser procurar depois sobre a história dele, ele tem várias criações muito legais. Quem faz faculdade já ouviu falar dele várias vezes. E uma coisa que ele diz que é bem legal é que o web design é um fragmento do design. Não existe web designer. Existe o designer, perdão, que faz o web. E esse profissional tem que aprender tudo: tipografia, fotografia, semiótica, gestalt, matemática, ótica, percepção, comportamento humano, entre outras coisas. Senão, ele não consegue fazer web. Você vai falar assim: duvido, se eu souber fazer layout, souber programação, eu já faço web. Você faz, só que você não faz com todo o conceito que você faria se você tivesse todo esse conhecimento. E o que esse conhecimento vai ajudar? Vai ajudar vocês a conceituar o seu trabalho, a aplicar nele elementos que tenham um sentido e vai ajudar você também a explicar para o seu cliente o porquê que você usou cada coisa naquele layout ou até mesmo naquela arquitetura da informação. Por que você fez as páginas abrindo naquela sequência e não em outra? Por que você usou, de repente, esses quadrados com os cantos arredondados ou não com os cantos quadrados, com pontas secas? Por que você usou essa paleta de cores? Então, assim, é interessante que, de repente, se vocês não têm esse conhecimento, volto a falar da formação de conceitos de design. Lá a gente fala de tudo isso. Lógico que não muito aprofundado, porque não estamos aqui para substituir a universidade. Mas a gente fala de um jeito que vocês vão entender bem e vai ajudar até mesmo aqui na produção dos sites. Bom, vamos continuar aqui.
Uma coisa que é sempre importante vocês lembrarem é que os elementos visuais eles estão presentes em todas as vertentes do design. A gente vai ter elementos visuais, seja no design de produtos, no design gráfico, seja no design para web, seja no design de moda, em tudo. A gente tem sempre elementos visuais que são o que formam, né, a linguagem visual e que são o que fazem com que o design seja passado para as pessoas para que elas o consumam. Os elementos visuais eles devem ser usados sempre de modo a estruturar melhor as peças de design. E a gente está aqui, principalmente nessa área de web design, para sermos comunicadores. O que a gente vai fazer com os nossos sites? A gente vai passar uma mensagem, seja uma mensagem empresarial, corporativa, né? Seja uma mensagem de uma pessoa que está querendo vender alguma coisa ou divulgar alguma coisa. Sempre a gente está passando uma comunicação. E a comunicação ela passa por vários estágios de entendimento, que vão do nível superficial e direto até o mais profundo e objetivo. Então a gente tem que ter sempre esses conceitos do porquê da comunicação, quais são os níveis de comunicação que a gente quer atingir, como a gente quer fazer essa comunicação ser efetiva. Os elementos eles devem se adaptar às características do público a que as suas peças serão direcionadas. Cada público tem uma necessidade e tem um anseio. A gente não pode criar uma coisa e querer que todo mundo aceite aquilo e fale que aquilo está bom. Porque, de repente, o que é bom para mim não é bom para você. E, por conta disso, que é legal o trabalho que o designer faz, porque ele vai analisar o que aquele público que ele está vendo quer, e com isso ele vai ver que você vai ver qual a necessidade desse público, você vai identificar essa necessidade e, a partir disso, você vai conseguir atender as necessidades desse público criando, né, uma peça inovadora. E é isso que faz o diferencial do designer gráfico. Os elementos eles devem se adaptar às características do público a que suas peças vão ser direcionadas e, além disso, você tem que utilizar eles corretamente, porque isso traz mais técnica ao seu trabalho. E isso também diminui os erros e estrutura melhor o seu trabalho. Isso faz com que o seu tempo seja otimizado, faz com que você consiga, de repente, produzir mais. E para quem está aí atolado de freelance, conforme você produz melhor, você otimiza o seu tempo e você consegue mais freelance. Isso quer dizer que se torna um trabalho rentável para você. A linguagem visual está sempre passando por evoluções, que seguem as tendências comportamentais de cada época. Como eu já falei, cada vez as pessoas têm uma vontade diferente. E aí que está o nosso desafio, né? Conseguir conciliar o que essas pessoas querem, ao que a gente gosta também, e ao que o nosso cliente quer, que é o mais difícil. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou falar um pouquinho para vocês mais de conceitos, e eu espero que vocês estejam curtindo esse treinamento, tá bom? Até a próxima aula!